Injustiça. Quanto a gente tivesse injustiça? Algo em torno de federal ou estadual? O que você quiser, escolhe. Federal ou estadual, algo em torno aí de 60 bilhões? Não, algo em torno por aí. O mundo, dos 4 trilhões, dos 4 trilhões todos, pelo menos da justiça geral aí, tu vai ter... Todo, mano. Deixa eu te dar informação rápida. Eu vou te falar o número. O número é o seguinte, irmão. O mundo inteiro gasta 0,5% do PIB em justiça. Nós gastamos 1,6%. Nós gastamos mais de 3 vezes mais e nossa justiça é a mais lenta do mundo. Perdendo por mais de dobro de prazo da mais lenta do mundo, que é da Itália. Da segunda mais lenta. Mas você tá Gostou? Avisa da tua assessoria, ó. O trabalho bem feito é assim que faz. E eu nem tenho assessoria, nem sou vereador, nem deputado. Eu fiz sozinho. Cara, isso justiça é lenta demais. Cara, e lenta demais. E você é a favor que ela seja mais rápido? Óbvio que sim. E o pena justa é o quê? Óbvio que sim. Não, ajuda. Tá avisando isso, cara. Não é. Não, você tá errado. Você tá errado. Um minuto de pesquisa da justiça. Tá errado. Não é a tendência. A tendência é você começar a cometer injustiças. Desculpa. Uma pergunta boa. O que você acha do projeto Pena Justa? Cara, projeto Pena Justa, agora eu tenho que dar uma... Eu vou te rememorar. Sem lacração. Vou fazer sem um lacração pra você. Olha lá. O governo federal, né, PT, mais o CNJ, com a presidência do Barroso, eles apoiaram o Pena Justa. O que é o plano Pena Justa? É um plano de desencarceramento em massa, né, foca no direito carcerário, ele foca no vagabundo, não foca na vítima, e ele fala o seguinte, cara, você tem que, por exemplo, tirar, né, ali a pena de roubo, receptação, pequenos furtos, você tem que deixar de isolar grandes chefes de facção, e esse projeto é tão nocivo, cara, que pela primeira vez na história do Brasil, pela primeira vez, o PCC e o CV se deram uma trégua. Ô, mano, vamos dar uma trégua aqui, isso aqui é bom pra nós. Eles deram uma trégua pela primeira vez na vida, tá? E o lance é o seguinte, cara, o que a gente vê são ligações diretas do governo do PT, inclusive com articulação desse plano. O Lewandowski recebeu a ONG Pacto Social Carcerário em São Paulo, né, em janeiro de 25, que foi a ONG, inclusive, responsável pelo documentário O Grito, que o diretor, o Rodrigo Gianetto, ele foi pra Europa com passagem paga pelo PCC. Ele mesmo disse, realmente eu fui pra Europa com passagem paga pelo PCC. Né? Você tem todos aqueles casos do PT ali, né, fazendo campanha em região onde ninguém entra. Você tem ali o Boulos recebendo, inclusive, a dama do tráfico. Você tem um monte de coisas nesse sentido. Arthur. A minha pergunta é, o que você acha do Pena Justa e se você não acha que ele é muito nocivo, ainda mais dada a relação escusa do PT com o crime organizado? Você não explicou... É porque ele não explicou. Ele explicou direito o que seria o que seria sim, esse programa. Eu não entendi muito bem o que você quer dizer nesse programa. O que seria esse programa? É o que eu te expliquei. Explica novamente. É um programa de desencarceramento em massa que foca no direito carcerário e visa, por exemplo, você acabar com o encarceramento de pequenos furtos. Eu não conheço. Você conhece. Eu quero saber o seguinte, mas quais são as ações do programa? Você não perguntou quais são as ações. Não, você tá falando que visa. Ele visa isso. Visa isso. Exatamente. Mas qual é a ação? Como? Cara, Como que ele faz isso? Esse Pena Justa não está, ele não virou um PL, ele não Então tu fez uma pergunta que tu nem conhece o negócio. Foi criado quando? Foi criado quando? Qualquer pessoa, não acredite no que eu estou falando, não acredito, eu estou mentindo, não existe isso. Você que está assistindo, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google e você vai escrever Plano Pena Justa e veja se eu estou mentindo. Porque o Arthur Duval resolveu fazer essa pergunta aqui e nem ele sabe dizer eu acabei de falar pra você. Você só falou o que ele visa. O que ele visa é uma coisa. Mas você não tem o PL, não tem o programa de governo do presidente Lula visa tirar as pessoas da pobreza. Esses encarceramentos... Quais são as ações? Vamos lá, a minha pergunta é... Esses encarceramentos de massa qual a sua opinião sobre visarismo? Mas é pra todo tipo de crime. Deixa eu responder também, são de coisa aqui que vocês falaram. Arthur, é pra todo tipo. Arthur, é pra todo tipo. Você falou que ele que era educado, você tá sendo mais por exemplo, você não teria encarceramento sequer pra pequenos. O cara roubou, sei lá, Eles falam de tirar a gente que tá em prisão preventiva. Se é pra disputar o preso, se é pra ressocializar o preso, se é pra ressocializar, se tem programa sério pra ressocializar o preso, eu tenho certeza que é mais barato do que a política de vocês e mais eficaz. Estuprador tem ressocialização? Você não falou que eu sou mal educado porque eu interrompo? Deixa eles responder. Só pra eu entender, você não falou que eu sou mal educado porque eu interrompo? Por que você me interrompeu agora? Mal educado. Você falou que ele é educado, obrigado por você ser educado. Isso, eu não falei que você é mal educado, eu falei que ele é educado, você consegue. Bom, olha só, Júnior, decide aí quem pode falar e quem não pode. Pode ir, ele vai explicar agora porque estuprador tem ressocialização. Filhão, não concordo com isso não. Acho que estuprador não tem que ter ressocialização. O que eu tô dizendo é que o estuprador não pode nem existir. Eu quero que esse monstro, ele nem exista. E a minha proposta é mais barata e mais eficiente que a de vocês. Quer escutar? Beleza? Vamos lá. Você tava falando sobre El Salvador, né? Todo o teu discurso, só pra todo mundo entender, qual é a proposta do Missão falando sobre El Salvador? Primeiro que não se sustenta, a gente já explicou por quê. Porque El Salvador é um país com 6,6 milhões de habitantes, a gente vive num país continental, 220 milhões de habitantes, com um complexo de insegurança pública muito diferente do que é El Salvador e etc. Né? E o que a gente tá do que não pode e o El Salvador e tudo isso que você acabou de falar, nada mais é do que a mesma justificativa de que tinham na Idade Média. Como é que era na Idade Média? Exatamente assim. O ser humano, ele era assim, era essa lógica de pessoas em castas,
em uma sociedade de castas, onde algumas decidiam quem tem que viver atrás das grades ou serem escravizadas, e a outra parte da população vai gozando do privilégio de viver num mundo ultra seguro. Sabe onde isso existiu? Na Alemanha nazista. Isso existiu. Na Itália de Mussolini, porque criou-se as castas e prende todo mundo. De prender faccionado. Filhão, quem é mal educado aqui? Só pra entender. Quem é mal educado aqui? Só pra entender. Eu tô anotando aqui, vai lá. Quando vocês debocham, só reforça o que eu tô falando, é a mais pura verdade, e quem tá ouvindo sabe que é. Deixa eu só terminar aqui. Então, a gente tá falando aqui de princípios. A sociedade evoluiu. A sociedade quer paz. A sociedade quer viver civilizadamente. Mas não às custas, por exemplo, da gente chegar lá e fechar a Suprema Corte como fez Bukele durante a pandemia. Não às custas da gente torturar inimigos políticos como tá fazendo Bukele. Não às custas da gente encarcerar pessoas inocentes num tribunal de exceção. Então a gente quer essa paz. E aí, qual é a nossa proposta, Arthur? Agora eu não tô mais parei de te ofender, tô falando minhas propostas, Arthurzão. Aqui, ó. Aqui, não é mais Arthurzinho de Kiev, não. Agora é Arthurzão, valeu? Deixa eu te explicar, irmão. Não, por que deu errado? Vamos lá. O que eu estou dizendo é que a segurança pública, pela segunda vez, ela é consequência do problema. E aí, olha o que eu estou dizendo aqui. A operação no Complexo da Penha, trazendo para o Brasil, já falei de El Salvador. A operação no Complexo da Penha, ela foi ineficaz por quê? Ao contrário do que o Renato falou, eu falei várias vezes que me solidarizo com os familiares dos policiais mortos, que foram vítimas de uma necropolítica do governador do estado, que depois descobriu-se que ele está atrelado ao Comando Vermelho. E aí, E aí gastou-se pelo menos 5 milhões de reais numa operação, morreram 124 pessoas, 5 delas policiais, obviamente inocentes. Das outras 100 e poucas pessoas, a ampla maioria, sem falso moralismo, era sim bandidos. Só que qual o resultado dessa operação? Gastou 5 milhões, entraram lá, mataram. No dia seguinte, você já tinha outros 100 e poucos bandidos que não eram bandidos antes, ocupando espaço. Hoje, se você for no Complexo da Penha, o Comando Vermelho está mais armado ainda, porque escalonou-se a guerra com drones, com outras coisas, e eles estão se equipando, escalonando a guerra para morrer mais gente. O filho daquelas 100 e poucas pessoas, hoje ele tem mais probabilidade de se intoxicar com a lógica de insegurança e acabar entrando pro crime organizado do que se o pai estivesse vivo, ainda que o pai fosse bandido. Essa é uma realidade. Eu fui lá no dia seguinte. No Complexo da Penha. Sabe o que eu escutei de um irmão, de um cara que tava lá tombado? Porra, pai, eu nunca fui bandido, mas agora vou só pra vingar a vida do meu irmão. Isso é real. De quem vive na pele, que teus dados não vão te dar, Renato. Então, é sobre eficiência que a gente tá colocando aqui. Esses teus... Você falou da outra vez, deixa eu só terminar aqui. Todas essas suas propostas são propostas de pirotecnia, pura sandice, comparando com El Salvador, porque você foi lá e conversou com o Bukele, aí você quer fazer esse comercial pra virar deputado estadual, coisa e tal, blá, 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 blá. Mas não, olha só, você que gosta do MBL, deixa eu te falar uma coisa real, pra você pensar. É impraticável, é mais caro, e é ineficaz toda essa baboseira que o MBL e o Partido Missão estão tentando emplacar em relação à segurança pública. Só que dá voto porque faz a gente pensar com o fígado achando que isso vai resolver. Vamos lá, 3 minutos. Cara, eu fiquei escutando aqui atentamente o Leonel. Ele falou, você quer saber a minha proposta? E aí ele falou, vamos educar, paz mundial. Eu perguntei pra ele se estuprador tem que sofrer pena de morte ou prisão perpétua, que é o que eu defendo pra esse tipo de vagabundo. Aí ele falou, não, eu quero que não tenha estuprador. Ah, tá bom, mano, eu também não quero que tenha crime, eu quero que... a gente vive no Alice no País das Maravilhas, mas a gente não vive. A gente vive no Brasil que tá dominado 25% pra mais do nosso território, 25% pra mais do nosso território pelas facções criminosas, cara. Então, desculpa, quem tá fazendo pirotecnia aqui é você que tá com esse papinho de paz mundial, de vamos educar. Eu tô falando de um país que era o mais perigoso do mundo e se tornou o mais seguro das Américas, brother. Não tô com... o crime não pode existir. Aí depois ele vem pra um papo de castas. Eu confesso aqui que eu tô tentando entender aqui onde é que ele foi muito longe nisso, né, cara? A gente se aprofunda, a gente pode resolver na raiz. Não, cara, aí que você inventou um papinho que você foi bem longe, cara. O que a gente tá defendendo aqui é o seguinte, cidadão... resolver o problema social cidadão de um lado é faccionado, de outro faccionado é quem tá intoxicado com a violência. Eu quero resolver o problema. Matar. Não tenho pena de vagabundo. Quero que vagabundo ou seja preso ou seja morto, tá? Aí depois você falou que o Bukele fechou o STF. Isso daí é fake news, tá, pessoal? Só pra esclarecer quem tá nos assistindo, o vereador Leonel fez uma fake news aqui. O Bukele não fechou a Suprema Corte. Sabe o que ele fez? Ele impeachmentou o ministro corrupto, que é o que eu acho que deveria ocorrer no Brasil, né? Você dá risada, né? Mas tem ministro aqui na Suprema Corte recebendo com contrato, né? Com a esposa de 129... Deixa eu falar, Leonel. Deixa eu ouvir aqui um monte de baboseira que você falou. Deixa eu terminar. Tem aqui no Brasil o ministro do STF com a esposa recebendo 129 milhões de um ladrão, de um vagabundo, do Daniel Vorcaro.
né? E eu defendo pra esses caras impeachment, que foi o que o Bukele fez, impeachmentou ministro corrupto, é o que eu defendo aqui no Brasil. Aí falou que lá tem inimigo político torturado. Eu quero que o Leonel me diga aponte fala, esse cara aqui é um adversário político, ele está sendo torturado em El Salvador. Eu quero que você me fale quem que é essa pessoa. Você tem um nome aí? O quê? Você não tá ouvindo, né? Tem que ouvir aqui no debate, irmão. Com os cortes dele ali, eu tô Vê se deu corte, não deu. Quem Volta aqui, Leonel, ó. Não adianta, filhão, deixa eu te rápido. explicar. Deixa eu te Fala explicar. Deixa eu me preocupar com o que eu quiser. Tu se preocupa com o que você Fala o quiser, nome de um torturado em El Salvador. É, Ele não a tem. prisão do ex-assessor de Bukele denuncia sinais de tortura em seu corpo. Vai buscar Quem é? busca Quem é? agora, Quem busca isso agora. A prisão, eu não sei, Não sabe. Não sabe. O cara tá Na foda. sua réplica você fala. Você não sabe que você não sabe. Eu não Você sei sabe pronunciar. Mano, ele Tá quer aqui. discutir El Salvador com o Você Renato, não sabe, velho. não Tá existe certo, isso, irmão. velho. Não existe isso. Tá Depois aqui, você me filhão. falou. Busca agora aí no Google. Depois você Busca aí agora no Deixa eu Google, terminar, filhão. Então vocês acham que ninguém foi Deixa eu torturado? terminar, Ninguém deixa eu terminar. Então ninguém foi torturado então em El Salvador. Ninguém. Cara, Fala a verdade, vocês sabem que eles Não, estão só torturando caramba, sim. Inclusive o eu vou Arthur falar aqui, defende Júnior. essa porra, Me defende dá um a tempo tortura. aqui, dá um tempo aqui que ele me cortou pra caramba. Existe falha em Mas já todo o acabou sistema. ali, Existe filho, falha concordo. na Suíça. No sistema da Suíça, você acha que não existe de El Sim, Salvador? então não vai É nessa óbvio linha. que existe. Não, Não, então não vai nessa não. As pessoas são imperfeitas. Os sistemas são Alejandro imperfeitos. Milchon. Tá falando Alejandro bobagem. Milchon. Tá Então fala aí. falando bobagem. É. Você tá caindo em Então discurso fala. de organização internacional que Ah. recebe dinheiro de fora. Então Pra agora o dizer que negacionista sou eu ainda. Ai, meu Deus do céu. Deixa ele concluir. Ô, Leonel, deixa eu Você concluir. já fala. O Você já Leonel fala, são disse 10 aqui, minutos. o Leonel disse aqui Pra que finalizar. os 3 policiais mortos na mega operação, eles foram vítimas do Comando Vermelho? Do PCC? Não. Foi da necropolítica. Pelo amor de Deus, irmão, dê nome aos bois. Você não consegue olhar pra câmera Cláudio e falar, Castro. Comando Vermelho tem que ser preso, Rodrigo Bacelar. vagabundo tem que... E o Rodrigo vereador do Bacelar. PSD, que é da base aliada, que foi preso agora recentemente porque tinha aliança Cara, com o Comando Vermelho. eu não vou perder Ele é da meu base tempo aliada do falando partido que você defende, desse vereador, irmão. porque eu não quero perder meu tempo aqui no debate falando desse vereador, mas você acabou de fazer uma acusação Posso fazer? totalmente leviana. Não, é só que eu acusação, não ele foi vou preso perder. por isso. Ele foi preso. Concluiu. Eu não vou debater, porque o cara nem é do meu partido, eu não tô aqui pra ser advogado de 5 milhões de vereador do vagabundo. PSD. De vagabundo. Você falou que gastou 5 milhões de reais pra matar 100 vagabundos? Eu acho que tá valendo a pena ainda a mega operação. 5 milhões de reais você contrata quantos assistentes sociais, quantos promotor de cultura pra disputar o moleque lá na base? Social. Tem cidade que É tem... porque tu quer ganhar like, eu quero resolver de verdade, cara. Eu fui pra Itaubal do Piririm, lá no Amapá, sabe lá quantas pessoas recebem Bolsa Família? 93%, Que tem a ver Bolsa Família O que a gente tá problema não é falando? gasto em Acabamos assistência de falar, social, o problema é velho. crime organizado. Puta merda. O que tem a ver? O Não, problema é crime organizado. Isso, misturou- Eles que estão dominando o calma aí, território vai. brasileiro. Passa pra cá, 3 assistência minutos. social, misturou Bolsa Família com... Pode começar, ô Rafael. Um projeto cultural social, O Rio de Janeiro misturou matou Bolsa 6 Família mil, com isso. 6 mil pessoas. 3 minutos, 3 minutos. No meu estado matou 6 mil. Os policiais mataram 6 mil pessoas e não resolveu o problema, tá? Vocês estão falando de 100? Lá matou 6 mil pessoas. Quantas Não dessas resolveu 6 mil o estavam problema. desarmadas? Então, matou 100 pessoas Quantas e não dessas resolveu o 6 problema. mil estavam Mas resolveu o desarmadas? problema do crime? Quantas das Acabou 6 com o mil crime, pessoas Leonel? Acabou. estavam Claro que não, desarmadas? claro que não, Então, acho que peraí, é você tá colocando uma dicotomia aqui. Esse Se é a o polícia problema. matou 6 mil pessoas e não resolveu o problema do crime, logo a polícia não pode matar ninguém. Então, fala isso com o policial, na hora que ele for abordar um vagabundo, e o vagabundo apontar o fuzil pra ele. Você fala, cara, não mata ele que você não vai resolver o problema do crime. É isso, irmão. O Leonel vai aparecer lá falando que agora dá E aí vai aparecer o Leonel e fala, pessoal, mais dinheiro pra assistência social, por favor. Arthur, Cara, isso aqui tá caro, cara. Arthur, eu vou responder o que eu falei anteriormente. Eu não sou contra operações policiais, eu não sou contra isso. O problema é focar nisso. Porque o problema é estrutural. Você tá focando na folha da árvore, você tá esquecendo da raiz. Agora eu te pergunto, quantas contas do Comando Vermelho foram bloqueadas? Fala pra mim. Não sei. Nenhuma. Quantos matutos foram presos? Nenhum. O problema é esse, porque isso é mídia, cara. Você mata 100 pessoas dentro de uma a comunidade. operação do contra o Comando Você Vermelho você traz terror pra aquela região. Do PCC aqui na Faria Lima. Carbono oculto. A Carbono oculto não tocou um tiro com ninguém. Por quê? Pegou quem? Por quê? Mas Porque por quê? pegou as Porque pessoas era- que não estavam com mas armas. qual era o- Então, o que eu tô falando é o Exatamente, são seguinte, crimes irmão, não existe diferentes. uma São crimes Exatamente, diferentes. exatamente. São Não crimes existe uma diferentes. dicotomia. Matou, não resolveu. Exatamente, são crimes diferentes. Só não que é isso. focar nisso. Não matou, resolveu. Não é assim. Arthur, a esquerda não é contra isso, cara. Inclusive, qual o governo que mais fez presídio? Foi a esquerda, cara. Qual foi o governo que colocou dinheiro nas UPPs no Rio de Janeiro? Foi o governo de esquerda, cara. Só que o problema é que não mata o problema. A gente quer resolver o problema do Só que Brasil. ele não gosta de ser profundo. Mas rapidinho, não, não era ele quer nesse só assunto que eu queria ganhar falar. continue. Mas não era nesse assunto que eu queria falar. Um assunto que eu queria falar é o seguinte: primeiro que pequenos furtos, tá? É de 1 a 4 anos, você não dá cadeia. Né? Exatamente, o cara fica solto. O cara fica solto. Você falou sobre pena justa, eu não sou obrigado a também saber de tudo, que eu não sou. Não, mas por isso que eu falei, sem lacração. Eu não, falei sou, pra eu, não, você. eu não tenho o dedo ligado na É, só pra internet, saber. entendeu? Pra Eu eu falei saber de disso tudo. porque eu entendeu? também fui pego de surpresa. Mas eu Pergunta, pesquisei soltei isso, essa mas daqui. eu pesquisei aqui bem rápido sobre esse programa Pena Justa e realmente você tá certo. Agora, o Pena Justa, ele não é exatamente dessa forma que você colocou. O Pena Justa, ele Mas tá... não visa isso, cara. Não. Eu não falei que exatamente Ele não isso. visa O PL isso. tem uma linha que Ó, muda. olha Não, só, ele visa olha só. justamente O isso. que a gente tá falando aqui exatamente desde o início do assunto, que a esquerda defende?
A segurança não começa no camburão, ela começa na educação. Sabe uma das medidas do pena justa? É pegar esses pequeno furto, que pratica um pequeno furto, em vez de botar esse cara detido, é você aplicar medidas socioeducativas pra colocar ele pra trabalhar dentro de uma comunidade. Exatamente o que eu falei, cara. Então, é exatamente mas você é contra isso? Que eu falei. Mas você é contra isso? Lógico que eu sou contra isso, Agora eu te pergunto, mas se botar ele dentro de um presídio, ele vai sair de lá melhor ou pior? Então pera, então calma. Porque a questão de tempo ele vai estar solto. Então, vamos lá, primeiro lugar, nós temos uma discordância aqui. Só que essa discordância não parte de uma informação falsa que eu tô trazendo. A informação que eu trouxe é verdadeira. A partir disso, nós vamos abrir uma discordância e tudo bem. Sim. Então vamos lá. Por isso que eu falei sem lacração, cara. Sim. Não tente. Porque eu soltei pra você a informação numa boa. Aí você falou, não é isso. E falou que é exatamente o que eu falei. Sim. Então o que eu tô falando é, aí eu tenho uma opinião, eu vou professar minha opinião. Eu sou contra isso. Porque sim, cara, a certeza da impunidade faz com que o cara cometa pequenos furtos e ele seja usado, seja aliciado justamente por outras pessoas maiores que vão usar, inclusive, esse pequeno furto pra fortalecer você bota um jovem de 18 anos que ele praticou um roubo na região dele, roubou um celular de alguém. Ele tá errado, tem que ser preso, tem que ser punido, ninguém é contra isso. Só que o problema é quando você pega esse garoto e bota ele dentro de um bangu, dentro de um presídio penitenciário, esse garoto ele não sai de lá só com aquele pensamento que ele tinha, ele sai pior. Ele agora sai, sai faccionado. Pesquisa aí, Rafa. Eles falaram da pesquisa que faz... Eu queria só mais 10 segundos rapidinho, só pra concluir. Só mais 10 segundos. E o Pena Justa, ele também não visa só isso. O Pena Justa, ele cria também, ele aumenta também o monitoramento de pessoas que utilizam tornozeleira. Tudo bem, cara. Ele também... Não, mas o Pena Justa... Eu sou contra a tornozeleira por si só. Entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. É porque você falou Pena Justa, você só falou de um tópico, você esqueceu de todos. Mas e olha que eu pesquisei isso aqui, cara, é o tópico problemático. Se eu trouxer aqui 10 coisas boas e tiver uma que é ruim, a assessoria tem que melhorar aí. Um minuto já desmontou. Você falando esse trabalho de merda que eu não fiz. Rapidinho. Outra coisa, existe também um número de pessoas que estão presas além do tempo. O Pena Justa é pra aplicar isso. Por quê? Porque a justiça é lenta demais, cara, e lenta demais. E você é a favor que ela seja mais rápida? Óbvio que sim. E o Pena Justa é o quê? Óbvio que sim. Não, tá visando isso, cara. Não, você tá errado. Um minuto de pesquisa da justiça. Não é a tendência. A tendência é você começar a cometer injustiças. Desculpa, o que você falou? Porque se você investe em justiça, você tem mais o quê? Justiça. Se você desinveste em justiça, você tem injustiça. Quanto a gente investe em justiça? Algo em torno de federal ou estadual? O que você quiser, escolhe. Federal ou estadual, algo em torno aí de 60 bilhões? Não, algo em torno por aí. Cara. Dos 4 trilhões, todos, pelo menos da justiça geral aí, tu vai ter... Todo mundo. Deixa eu te dar informação rápida. Eu vou te falar o número. O número é o seguinte, irmão. O mundo inteiro gasta 0,5% do PIB em justiça. Nós gastamos 1,6%. Nós somos mais de 3 vezes mais e nossa justiça é a mais lenta do mundo. Perdendo por mais de dobro de prazo da mais lenta do mundo, que é da Itália. Da segunda mais lenta. Gostou? Avisa a tua assessoria, ó. O trabalho bem feito é assim que faz. E eu nem tenho assessoria, que eu nem sou vereador, nem deputado. Eu fiz sozinho. Cara, isso muda em quê? Todos os argumentos. Mas esses dados é comparado com... Não debocha não, vamos falar aqui. Arthur, isso muda em quê? O que isso muda? Você que trouxe o argumento, irmão. Então pronto, o que isso muda o meu argumento? O seu argumento diz o seguinte, o meu argumento... Não, o meu argumento é desinvestir em injustiça, você vai causar mais injustiça, logo você vai encarcerar mais gente inocente, você vai demorar mais para investir, para condenar, você vai demorar mais. Isso é uma coisa óbvia. Um minuto. Você vai negar que 2 mais 2 é 4 agora. Eu vou fazer uma coisa que nunca foi feita em debates. Eu vou explicar o argumento do meu debatedor pra ele próprio. O seu argumento foi... Conversa fiada. O seu argumento... Deixa eu falar. O seu argumento foi... Se a gente desinvestir em justiça, nós vamos ter mais injustiça. Se entende disso que nós investimos pouco ou que nós precisamos investir mais. Claro que não! O que tem a ver isso, filhão? Então eu sou, sei lá, eu acho que eu... Calma aí. Vamos lá. Em que momento eu falei? Não, pelo amor de Deus. Não, Arthur, não. Então a gente não tem que investir mais em justiça, é isso? Agora é, meu irmão. Tu tá querendo fazer o quê? Responde. Eu falei... Oi? Eu falei que se a gente desinvestir... Obrigado por ter explicado o meu raciocínio, que eu já tinha feito isso. Obrigado por ter repetido. Até porque é um raciocínio do caralho que você não conseguiu refutar. Para de enrolar, aí deixa eu te falar. Se a gente desinvestir em justiça, automaticamente aumenta a injustiça. Em que momento eu falei que a gente investe muito? Eu não falei isso. Falou agora, filho. Desculpa, você não falou isso. Você não falou isso. Você disse que eu falei isso. Nossa, mas então pera lá, cara. Pera. Não. Antes do mérito da questão, segurança pública, economia, a gente tem um problema aqui de interpretação de texto. Não mete essa, cara. Pessoal, você que tá assistindo aí, por favor, eu acho que sou retardado. Eu acho que eu não tô conseguindo interpretar texto. Não, só um narcisista. Calma. Não é retardado, não. Cara, você já me chamou de tarado, de playboy, de almofadinha, de narcisista, de nojento. Eu anotei tudo. Eu não te chamei de nada até agora. Eu estou perguntando se eu ou você, né, qual dos dois é retardado. Porque você disse o seguinte... Se desinvestir em justiça, nós vamos ter mais injustiça. Aí eu trouxe um dado coerente com o seu argumento. Nós investimos muito em justiça. Aí você ficou todo gaguejando, não, porque você tem que... Não é verdade o que você acabou de falar. Você acabou de mentir. Tudo que você acabou de falar não foi isso que aconteceu. Cara, volta o cursor. Volta. Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer uma parada. Eu vou parar de aceitar debate
Um idiota, cara, desculpa. Eu não consigo mais, velho. Não Quem dá é que mais. ofende quem mesmo? Não dá mais, não. Agora Quem é eu que comentei, ofende quem? Desculpa, mano. Você Quem tá é que parecendo ofende um quem? retardado, Quem velho. é que ofende quem? Você trouxe... Desculpa, eu não sei. O chat tá me chamando de retardado, porque não é possível. Eu acho que eu não entendi. Vamos voltar aqui. Isso aqui é uma questão, cara. É tipo quando você vai fazer prova de direção. Antes de você aprender a direção, a embreagem, você põe... Calma. Você põe o rabo no cavalo. Pera aí, deixa eu pegar o rabo. Você não tá conseguindo pôr o rabo na pontinha do cavalo. Você tá pondo na cabeça, mano. Fala novamente seu argumento aí pra gente. Vai lá, vamos ver. Deixa ele repetir. Terceira tentativa, vai lá. Valendo, tempo. Filhão, não adianta você fazer isso que não vai refutar o que eu falei. Ele é muito bom em PNL. Ele é muito bom em PNL. Eu disse o seguinte, vai lá, vai aprendendo um pouquinho. Eu disse que nós dois estávamos concordando aqui que a justiça do Brasil é lenta, que a justiça precisa ser mais eficaz, que a gente precisa investigar mais, não é critério da justiça simplesmente investigar, mas que investiga polícia, Ministério Público e etc. E logo, não tem cabimento a gente desinvestir na injustiça. Logo, o seu argumento é contraditório quando você defende que a gente deve retirar recursos da justiça. Foi isso que eu falei. Em momento nenhum, eu disse que a gente investe muito. Cara. Se tem outros países que investem menos ou investe mais, isso é outra história. Aqui no Brasil, se a justiça não tá eficiente, a gente precisa investir mais em justiça. Simples assim. Foi o que eu falei. Ó, vamos fazer. Não, dá licença. Pera aí, calma aí. Eu vou fazer o seguinte. Calma aí. Tá caricato isso aqui, né, rapaz? Ah, pra caralho. Puta merda. Tu quer botar uma coisa na minha boca que eu não falei, pô. Simples assim. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você trouxe esse argumento. Eu vou fazer você trouxe. Deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês, ó. Dá pra ver? Calma, vamos dar um jeito de... Puta, que pena, tá com muito brilho. Eu vou Mas, fazer... é o seguinte, eu desenhei um cavalo. Também. Posso fazer o desenho também? E coloquei um também? rabinho aqui. Onde você coloca aqui a cabeça, aqui a parte de trás. Onde você coloca esse isso aí muda em que você tá falando, cara? Eu quero saber se eu tô debatendo com incapaz. Pô, pelo amor de Deus, assim, cara. você não entendeu ainda que eu falei. Esse joguinho, Quer que eu fale no mérito, então? Então eu vou falar no mérito. Eu vou explicar pra você pela 4ª vez. Você falou o quê? Eu fiquei quieto, ouvi você explicar. Eu vou voltar aqui. Quem afirmou que a gente gasta muito é você, cara. Eu não falei isso no momento nenhum. Deixa ele concluir pra gente... Você falou, sua frase foi... Se a gente desinvestir em injustiça, nós vamos ter mais injustiça. Travou o assunto. Não, mas é que travou porque assim, eu realmente assim, a gente não vai conseguir andar mais. É tipo assim, você vai conseguir ensinar um cara a dirigir que ele não sabe colocar o rabo no cavalo? Não sabe. Então, vamos entender aqui a interpretação de texto. Você falou assim, se a gente desinvestir em injustiça, a gente vai ter mais injustiça. Aí eu falei o seguinte, trouxe um dado. O mundo inteiro investe 0,5% do PIB. Nós investimos 1,6%. Isso significa que a gente investe muito ou pouco? Isso significa quem falou isso? Foi você ou fui eu? Quem falou que a gente gasta? Então pronto, não fui eu. Então vamos lá. Você acabou de afirmar que fui eu que falei isso. Não, vamos lá. Eu falei isso. A partir disso, conclui-se que... Enem, a partir dessa minha frase... Continua teu argumento, só não bota a palavra na minha boca. Deixa ele... Posso fazer a pergunta? Já adianta uma pergunta de economia, porque, mano, vamos lá. Eu falei que o mundo inteiro investe 0,5%... 2 minutos. Eu falei... Pergunta de economia. Eu falei que o mundo inteiro investe 0,5% em justiça. E o Brasil investe 1,6% em justiça do PIB. Conclui-se que... Você conclui-se que... Não eu. A conclusão Conclui-se. As pessoas que ouvem essa afirmação concluem que o Brasil investe muito ou pouco em justiça. Essa é a minha pergunta, vai. Depende. Essa é a resposta plausível. Depende. Cara, não adianta ficar debochando. Eu não tô falando que você concorda ou discorda, tô falando que você conclui o que disso, mano. Eu concluo que depende, tem que analisar o sistema. Arthur. Mano, não dá. Cara, esse dado é conclusivo? É isso que você tá dizendo? Esse dado não conclui. Esquece, volta, sai do mérito. Oi, caramba. Sai do mérito da questão. Sai, derrubei tudo? Desculpa, eu me empolguei, pessoal, me empolguei aqui. Vamos lá. É uma pergunta simples. Uma pessoa fala que o João comeu uma maçã. Aí, a Maria comeu 3 maçãs. Conclui-se que a Maria comeu mais ou menos maçãs que o João. Vai. Quem é o João? Quem é o João, filhão? Ô, mano, vamos embora. Não, calma aí. Qual o tamanho do país do João? Qual é o tamanho? Quais são os países? Não dá, mano. Filhão, você tá comparando 2 países. A gente acabou de comparar aqui. Volta na pré-escola. Cara, você... Enunciado básico. Maria está numa fazenda. Maria tem 2 filhos. A minha pergunta é essa, o cara não responde, mano. Caralho. A minha pergunta é essa, o cara não consegue interpretar. Mas quem é a Maria? Imagina ele no Enem. Você tá comparando... Quem é o Joãozinho? Calma aí, mas você tá comparando banana com laranja? Porque se você estiver comparando um país, quais são esses países? Me fala quais são os países. Mano, é porcentagem do PIB. Me fala quais são os países. É porcentagem do PIB, Me fala quais são os países que tem 0,5%. Suécia, Noruega, Itália... Tem certeza? Qual é a da Noruega? E qual é a da Noruega? Da Noruega com certeza gastou menos... Calma. Deixa eu te dar uma aula básica de porcentagem. Pelo amor de Deus. Se eu tenho 100 maçãs e eu vou gastar 10% de maçãs, eu vou gastar 10. Se eu tenho 50 maçãs e eu vou gastar 10% de maçãs, eu vou gastar 5.
absolutamente o 10 é maior do que o 5, mas proporcionalmente é a mesma proporção. Então eu não estou falando em valores absolutos, eu estou falando em porcentagem do PIB. É assim que se compara as coisas. E o que eu estou dizendo é que não dá pra comparar o Brasil, tem que ver quais são os países, quais são os países que você tá comparando. Quais são os países que você tá comparando? Quais são os países? Rapidinho. É sobre isso. Você não pode trazer um... 0,5%. Brasil, 1,6%. Beleza, se for pegar... Eu posso pegar só falar uma parada interessante aqui? Desculpa, vai lá. Deixa eu só falar uma parada interessante. Rapidinho, Leonel. Rapidinho. O Brasil realmente, ele investe muito. A gente já tá no topo do ranking. O Brasil investe em... cara. É verdade, isso não é mentira. Só que, calma aí, rapidinho. Deixa eu só responder. Só que o problema é a eficiência que o Brasil investe. Só pra você ter ideia, Arthur. Eu concordo com você. Então, esse é o problema. Aqui em São Paulo, tem desembargadores recebendo 151 mil de salário. Mano, essa era a conclusão que eu ia chegar. Então, o que acontece? Então, calma aí. Então, assim, tem coisas que... Então, o que acontece? A eficiência, 84% desse gasto vai justamente para salários e aposentadoria. E é esse que é o problema. A eficiência do país gasta-se muito, mas gasta-se muito com salários justamente de magistrados, salários de juízes, salários... E o Brasil tem esse problema. Agora eu te pergunto... Isso não resolve o problema do país, Rafael. Isso não resolve. Rapidinho. Não, eu não tô discutindo. Uma procuração pro Rafael. Rafael, me defende aí, cara. Não tô defendendo. Não, teu amigo aí, velho. Não. Você que é vereador, mano. Não. Põe o cara, ensina os Não, mas o Brasil realmente gasta muito dinheiro. Só que o problema é que esse dinheiro, 84%, vai justamente porque não é eficiente. É esse que é o problema. Entendeu? Não, dá todo o tempo pra ele, velho. Eu gostei dele. Vai lá. Fala aí. Vai deixar eu falar? Vai lá. Vamos lá. Que todo tempo eu tava dizendo aqui, e não vou repetir, sobre o investimento ou desinvestimento, é que a gente, por óbvio, o problema, sinceramente, claro que um dos problemas são os super salários da justiça. O problema é a ineficácia não só da justiça brasileira, como de todo o Estado brasileiro. Só que a gente não resolve o problema da ineficácia necessariamente simplesmente saindo, passando o trator e cortando. A gente tem que identificar o problema. Foi isso que eu falei, e o Mamãe Falei insistiu em deturpar o que eu falei, botando palavras na minha boca. Quando eu falei que, ok, nós gastamos um pouco menos em justiça do que outros países, não, esse dado por si só não conclui-se, como ele quis dizer, não conclui-se que a gente precisa desinvestir. Esse dado não conclui-se que a gente precisa desinvestir. E o que eu discordei dele desde o princípio foi que a gente não tem que desinvestir. A gente pode usar o dinheiro melhor, a gente pode ver as formas, e por isso não dá pra comparar o João com a Maria, porque quando você compara o João com a Maria, o João pode ser um país pequeno, um país já em desenvolvimento, e a Maria, que é o Brasil, pode ser um país como um país em tentando desenvolver, apesar de ter forças liberais, coronelistas, históricas aqui, tentando fazer com que a elite coronelista se perpetue no poder com seus asseclas tipo MBL que fomentam isso. Posso desenhar agora o cachorrinho pra ver quem é que bota o rabo onde? Pronto. Vamos lá. Caralho. 3 minutos. Vamos lá, né? Desculpa, ela quer fazer alguma coisa. Isso, ó. Vou pedir pro pessoal deixar o like aí. Só pra acalmar os ânimos aqui, deixar um recado pro pessoal, pra todo mundo deixar o like, pra se inscrever no canal, pra você que aí tá perdido, não sabe o que tá acontecendo, tá rolando um debate aqui. Pra você que é vereador do Rio de Janeiro, tá perdido. Você vai mandar, você vai fazer o seguinte, você pode mandar seu superchat, piadinha de Mamãe Falei, o seu donate, no link que tá aí na descrição. Isso aí, é pergunta, resposta. Economia. Mas o que economia. é? Pergunta de novo, Isso, gente. economia. É pergunta? Sim. Mas a gente não perguntou já? Já respondeu. Tá, então é réplica, então. Outra réplica. É, 3 minutos Então desde da sua pergunta. É réplica, vai lá. Vamos lá, vou tentar aqui exemplificar aqui pro nosso amigo Leonel o que o Arthur falou, né? O mundo, ele gasta 0,5% do PIB, tá? Com a justiça. Calma, eu sei que ficou difícil pra você esse assunto, mas eu tô tentando explicar didaticamente, a gente continua falando sobre deixa eu isso. falar, pô. Você tá nervoso aí, Leonel? Caralho. Só que o assunto era economia, só isso. Não tem a ver o gasto do PIB brasileiro com justiça, não tem a ver com economia. Tem a ver com, sei lá, saneamento. Vamos lá, vamos tentar de novo, tá? Vamos lá. O Brasil gasta 1,6% do PIB. Ó, pessoal, deixa eu tentar mostrar aqui pra audiência um gráfico. Tem um gráfico só disso, é o de trás. Calma, tem um gráfico aqui. Não, esse aqui é o de... Esse aqui é de trás. Olha lá. Países desenvolvidos, Explica aí. Média de 59 países, países emergentes, ó, tá vendo? Isso aqui ele até tentou falar, não, tem país desenvolvido, da Maria, mais, tá tudo aqui, irmão. E nós estamos aqui, ó. O que acontece no Brasil? Aí vamos pra esse outro aqui, ó, Leonel. Aqui, esse aqui de cima, tá? É o Brasil, tá? Com o seu gasto percentual do PIB em justiça muito maior do que esses outros aqui, dos outros amiguinhos, tá? Os outros amiguinhos aqui tem a Alemanha, né? Com gasto de 0,4, Portugal, né? 0,4, Itália, Reino Unido, tem vários países. E aqui, logo abaixo, nesse outro gráfico aqui, né? O que a gente tem? A gente tem a demora, né? A duração para resolver um processo em primeira instância. Então a gente tem o nosso amiguinho aqui, Japão. Ó o Japão. O Japão, ele...
Pô, me cortou aqui. Aí, ó, o Japão, ele demora 107 dias, em média, pra resolver um problema em primeira instância, né? A Áustria, 129. Pô, a Itália demora um pouquinho mais. Aqui a gente tá falando de 564. O Brasil demora 1.600. Esse aqui, ó, é o último aqui. 1.600 dias em média pra resolver um problema de uma ação, um julgamento em primeira instância. Então, o fato do Brasil gastar tanto com o PIB, é isso que o Arthur... tanto do PIB, é uma porcentagem tão alta do PIB com a justiça, né, não significa... Aliás, significa que a gente gasta e gasta mal, e gasta muito, comparado com todos os países do mundo. Então, não é uma questão nem de opinião, né, é uma questão de fatos. Onça Cortadora. Cortes MBL. Missão